Seja bem-vindo ao podcast Vox. Eu sou Rosi Melo e hoje eu vou trazer uma convidada que é lá de Minas, que é a Celi Muniz, que trabalha com algumas terapias muito interessantes que podem ajudar você a aliviar esse momento tão delicado do Brasil, que nós estamos com um endividamento muito grande, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tudo bem, Celi? Tudo bem, Rose? Muito obrigada pelo convite. Vamos contribuir aí, trazer um pouco mais de conhecimento e contribuir com as pessoas que estão precisando sair desse momento tão puxado, vamos dizer assim, que é Tão esse momento de difícil, endividamento. né? Quando a Isso. gente pensa que não tem mais como piorar, vem algumas coisas e aí parece que tudo dá errado. Mas, a Celi vai dar para a gente um norte, um caminho e que pode ajudar você que está nos acompanhando nesse momento e que está passando por um endividamento. Primeiro, não se desespere que você não é o único nesse país, tá? Olha que interessante, saiu uma matéria na CNN Brasil, que é bem recente, agora de janeiro, e que fala que o endividamento das famílias, ele bateu recorde em 2021, e não é pouca coisa não. As famílias brasileiras estão endividadas 70% da população, em comparação com o ano de 2020. Isso, com certeza, é um resultado da pandemia, que trouxe aí uma série de problemas, só que até a gente se organizar, todo mundo está sofrendo muito. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, porque o endividamento ele está em todas as áreas. E eu queria que você dividisse com a gente, seria a sua experiência, como que as pessoas podem lidar com esse momento tão delicado, que causa tanto estresse, tanta angústia, como lidar com esse impacto emocional quando a gente está endividado. Primeira coisa é começar a buscar conhecimento, porque tudo isso está voltado para a nossa mente, tudo isso está voltado para o nosso emocional. As raízes desse endividamento, por mais que o país todo esteja em crise, cada um tem a sua mentalidade, cada um tem a sua forma de ver o dinheiro. Dinheiro é uma energia. E todos nós temos uma programação da nossa mente. Então, tudo isso que nós passamos diante da pandemia, toda essa crise, ela vem de uma questão nossa. O país pode estar em crise, mas se a minha mentalidade for reprogramada, eu não entro na crise. Eu escolho não fazer parte da crise. Por quê? Porque o dinheiro é uma energia. E a nossa mente, ela vai atrair, através dos nossos sentimentos, o que nós vamos receber. Então, nós precisamos conhecer o que essa situação está trazendo de aprendizado para nós. Porque nada disso que acontece com a gente é por acaso. Porque um dos grandes problemas nesses momentos é o impacto mesmo, a questão emocional, porque a pessoa começa a entrar em desespero, aí parece que nada dá certo, aí falta o trabalho, falta o emprego, ou está no emprego, perde, ou está tentando organizar, vem de novo outro endividamento, vem o juro, parece que fica assim, um problema traz outro, traz outro, traz outro. Aí a gente escuta falar muito, Celi, que tem a ver com a energia, tem a ver com o nosso emocional, mas aí eu te pergunto, qual é a raiz disso? Apesar da crise, a gente sabe que tem pessoas que estão ganhando dinheiro. Apesar da crise, a gente vê que tem empresas que estão crescendo. Mas por que 70% das pessoas entraram nessa energia e não conseguem sair? Qual é a raiz disso? Existe? Existe e é realmente essa frequência, essa energia que nós nos permitimos entrar nela. Então, vamos imaginar assim, olha, a pandemia ela trouxe um medo coletivo. E esse medo era muito fácil, a nossa mente ela já foi acostumada. Nós, seres humanos, nós somos movidos pela dor ou pelo prazer. E nós viemos de uma sociedade, nós viemos de uma ancestralidade que viveu e vive muito na dor. Então, a pandemia, quando começou a pandemia, foi aquela loucura, quanto medo que ficou, né, pairando no ar. E toda vez que a gente ligava uma televisão, toda vez que alguém falava alguma coisa,
ativava na nossa mente, através dos nossos 5 sentidos, ativava uma programação do medo da escassez, medo de morrer, medo de perder um parente. Então, vinha muito medo de passar fome. Então, vinha muito medo, era uma energia que estava pairando no ar e que nós, com essa programação que já existia na nossa mente, ela só foi potencializada. E o universo manda para a gente situações, todos nós passamos por isso, né? Mas manda situações e nós, como que nós vamos reagir a essa situação? Qual que é a frequência que eu vou me permitir ficar? Porque se eu estou na escassez, eu tenho muita abundância de outras coisas que eu não consigo enxergar, que eu não consigo perceber. Nós temos que aprender a mudar a polaridade daquilo que nós estamos passando. Vou pegar um exemplo aqui com a minha caneta. Vamos imaginar aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui é uma pilha, lado negativo e lado positivo da pilha. Quando eu estou aqui, ó, na escassez, tudo que eu coloco energia vai aumentar. A minha mente, ela já tem aquela programação. Eu já senti a escassez, o medo da falta de alguma forma, ou o medo de morrer de alguma forma. Se eu coloco atenção nisso que a minha mente buscou, eu estou colocando uma energia muito forte aqui. E isso aqui tende só a aumentar. O que eu tenho que aprender a fazer? Cortar essa energia e vir para cá, para o oposto exato daquilo que eu estou sentindo. Esse é o primeiro passo para a gente sair disso, tá? Então, eu mudo a polaridade. Não queria estar sentindo escassez. Celi, mas eu estou na escassez. Eu estou endividada. Como que eu não vou sentir escassez? Você vai trabalhar a sua mente para buscar o oposto, o contrário, e o que de imediato você pode fazer para sentir isso daqui. Então, por exemplo, na sua casa tem água. Beleza, tem água em abundância, porque eu tenho água para tomar banho, eu tenho água para lavar louça. É uma abundância. Então, eu troco o sentimento de escassez pela abundância. Nossa, eu tenho água na minha casa. Deixa eu contemplar isso. Deixa eu agradecer, porque eu tenho muita água. Eu tenho ar para respirar em abundância. Eu troco, mesmo que não seja a solução imediata dos meus problemas. Eu resolvi a minha questão com dinheiro? Não, mas eu cortei a frequência para eu não aumentar isso daqui. E depois, o que eu faço com isso? Eu vou tirar o aprendizado, eu vou pegar os pensamentos, os sentimentos que eu estou tendo com relação a essa questão que eu estou passando. Isso vale para qualquer coisa. Então, eu vou parar para pensar. Por que eu estou passando por isso? O que é que eu tenho que aprender com isso? A pandemia trouxe escassez, cortou, muita gente teve que fechar o seu trabalho, teve que ficar em casa, teve que mudar o ritmo de vida. Tá bom, mas eu não tinha que ter pensado nisso antes? Eu não tinha que ter me preparado antes? Eu não tinha que ter um colchão financeiro? Entende? O que eu não fiz que está cobrando o preço agora? Porque o universo ele é muito sábio. Se é um dos pilares da minha vida, porque o dinheiro, a parte financeira é um dos pilares. É muito importante a gente ter o dinheiro. E quais são as crenças? O que tem gravado na minha mente com relação a dinheiro? E aí a gente começa a falar, opa, peraí, tem algo por trás disso. O que eu sinto com relação ao dinheiro? E quando eu começo a ver o que é que está rodando na minha mente, que está fazendo com que eu receba isso de volta do universo, eu falo, opa, tem algo a mais aí que eu preciso olhar. Então, eu preciso quebrar essas crenças. O que são as crenças? É aquilo que eu acredito, que já está gravado como uma verdade absoluta na minha mente e que precisa ser quebrado. É sempre assim, ó, eu tenho que pensar, eu não tenho a vida que eu quero ainda. Não tenho. Eu tenho alguma crença, algum bloqueio emocional que está me bloqueando de ter essa vida que eu quero. Então, eu vou buscar o que está me incomodando. Isso tem a ver com os padrões mentais, Celi? Eu ouço muito falar dos padrões mentais. Seria isso? Seria isso. Existe, então, por exemplo, tantos padrões mentais. Como que a pessoa pode identificar
se ela está numa situação ruim agora, como que ela pode identificar esses padrões que ela está reproduzindo? Uma coisa muito legal de se fazer, principalmente voltada ao financeiro, é a gente buscar assim, ó, qual a relação minha com meu pai e com a minha mãe voltado para o financeiro? Quem que me ensinou a ganhar dinheiro? A receber dinheiro? Como a minha família ou o meio que eu vivo se comporta? Porque muitos desses padrões vêm da nossa família, vêm desse meio que nós vivemos. Porque até os 7 anos de idade, a nossa mente ela é aberta. Ela não tem a parte racional, ela só tem o emocional. Então, tudo que nós fomos vendo, os nossos pais, as pessoas mais próximas do nosso ambiente, passarem com relação à crença, com relação ao financeiro, se os pais brigavam por causa de dinheiro, se os pais gastavam todo o dinheiro no final do mês, se começava o mês ele já não tinha nada, quando caía o dinheiro na conta, e aí aquilo, trabalhavam muito, tinha a crença, como que eles olhavam para as pessoas ricas, tudo isso vai gravando. Eu tinha uma crença muito forte que eu tive que quebrar, que era dinheiro na mão é vendaval. E quando eu descobri essa crença, por estar nessa busca do que estava me incomodando, eu identifiquei a música do Dinheiro na Mão e Vendaval, que é uma música de uma novela, né? Ela ficava rodando na minha mente e eu ficava lembrando da minha mãe, falando, tem que ter dinheiro na poupança, não pode ter dinheiro na mão, você é gastadeira, todo dinheiro que vai na sua mão, você gasta tudo. Então, aquilo virou o quê? De tanto que eu ouvi, de tanto que eu lembrava do meu pai falando da regravação da novela. Então, tudo aquilo começou a vir à tona. Por que veio à tona? Porque eu fui em busca de reprogramar as minhas crenças, de reprogramar essa programação que já havia na minha mente. E aí, eu fui em busca do que estava me incomodando. Por quê? Que um belo de um dia eu tinha tirado um valor para fazer uma determinada atividade com aquele valor, e aí tudo que vinha eu falava assim, pega daquele dinheiro, e aí aquilo começou a me incomodar. O incômodo já é um termômetro para a gente saber que algo não está legal. E aí a gente começa a observar o que eu falo sempre, o que as pessoas que estão mais próximas de mim falam, qual que é a forma que eu estou sempre agindo, qual que é a situação que sempre está vindo para a minha vida. Essas são as nossas programações. E aí nós começamos a olhar para isso, para esses pensamentos, e aí a gente começa a olhar para o sentimento, porque o que comanda tudo é o sentimento. E aí eu começo a observar, opa, eu me sinto angustiada, eu recebo dinheiro, eu me sinto angustiada, o dinheiro vem para minha mão e eu já sei que acabou, e isso me traz angústia, me traz tristeza. Vai chegando o meio do mês, eu já sei que final do mês eu não vou ter dinheiro, isso vai me trazendo tristeza. Quais os sentimentos que eu tenho? Porque o universo ele tem uma inteligência tão infinita que é através dos nossos sentimentos que nós recebemos a nossa realidade. Então, se eu sinto escassez, eu estou pedindo para o universo mais escassez. Por isso que é importante a gente mudar a polaridade. Porque tudo que eu estou sentindo, eu estou pedindo mais do mesmo. O universo sempre vai devolver mais do mesmo. E aí a gente começa a perceber que esses sentimentos, eles vêm em qualquer situação da nossa vida. Eu tenho escassez de dinheiro, eu tenho escassez de afeto, eu tenho escassez de atenção, o sentimento é o mesmo para várias situações da minha vida. Então, é nisso que a gente tem que focar, no sentimento. Aquilo que incomodou já é um termômetro para a gente buscar a causa emocional, a memória que tem o sentimento em volta dela. Porque quando a gente reprograma, quando a gente mostra para a nossa mente que aquilo não faz mais sentido, a gente começa a subir um degrau da nossa evolução. Eu estou lendo um livro que chama Os Segredos da Mente Milionária. E aí, o capítulo que eu li hoje, o arquivo, né, que ele mostra alguns arquivos. Arquivos de riqueza, né? Arquivos da riqueza, exato. E ele ensina que a gente precisa ter um cofrinho, o pote da liberdade financeira. O que é isso?
é colocar todo. Celi, mas eu não tenho dinheiro para fazer o cofrinho. Uma moedinha de 5 centavos, você vai É dar um um jeito. exercício que ele orienta. Exato, é um exercício que vai moldando a mente a preencher espaços vazios, porque o universo sempre vai preencher espaço vazio. Presta atenção que se você tiver uma gaveta que está vazia, você desocupou uma gaveta, logo, logo ela vai estar cheia de novo. Então, o armário, você desocupou lá, tirou um monte de roupa para doar. Passa um tempo, seu armário está cheio de novo. O universo ele vai ocupando, ele vai preenchendo espaços. Então, ele ensina a fazer esse exercício que eu achei fantástico, que é todo dia colocar. Esse dinheiro não vai ser utilizado para nada. Ele é para minha liberdade financeira. E aos poucos o universo vai se movimentando e mandando mais. Ah, então hoje eu estou colocando moedinha de 5, amanhã de 5. Olha, então a minha meta é começar a colocar de 10. Olha, agora a minha meta é começar a colocar de 25. E aí você vai colocando e isso começa a ser preenchido. E o universo vai falando, opa, entendi. Deixa eu mandar mais porque ela está se sentindo feliz, ela está se sentindo capaz. Espera aí que eu vou mandar mais para ela se sentir mais disso. Ao passo que se eu estou sentindo escassez, ele vai mandar mais situações. Às vezes a pessoa já está no buraco. Aí é o carro que quebra, alguma coisa acontece e ela ainda tem que usar mais aquele dinheiro, que ela já não tem. Você trouxe aí a questão de hábitos e padrões de comportamento que a gente acaba adquirindo na nossa formação, seria isso? Isso. Aí você isso. falou uma coisa que me marcou aqui bastante, que foi a questão de pai e mãe. Você falou os hábitos que você traz do seu pai, os hábitos que você traz da sua mãe. E assim, no Brasil em especial, a gente tem uma estrutura familiar um pouco confusa, né? Nós temos aí um país onde muitos brasileiros não têm pai, ou os pais têm muita dificuldade nos relacionamentos e são criados com pais separados. Não que pais separados seja um problema, mas em especial no Brasil, a gente tem uma relação familiar bem complicada. As famílias brasileiras são bem desestruturadas na questão emocional. Isso afeta também, se isso traz um nível de endividamento maior, por quê? Traz. Por quê? Na verdade, quando eu falo pai e mãe, a gente olhando até mesmo pela constelação familiar, nós precisamos aprender a entender o seguinte: pai e mãe, eles fizeram o melhor que eles puderam com a consciência que eles tinham. Então, se os meus pais são separados, se os meus pais estão juntos, mas vivem brigando, independente da situação, é o meio em que eu estou vivendo. Pai e mãe, a gente tem uma conexão muito forte, porque foram deles que vieram a vida. E a vida é abundante. Se a gente olhar para a natureza, por exemplo, a natureza é toda abundante. Então, quando a gente começa a entender que a gente tem que honrar pai e mãe, quando eu começo a honrar pai e mãe, eu começo a honrar a vida. Vida é abundância. Tá bom, Celi, mas eu não tenho uma relação próxima com meu pai. Não tem problema. O fato de você trazer essa honra e respeitar que o que foi feito é para trás e que a vida é minha, a frequência que eu emano, que eu vou receber de volta é minha, eu começo a deixar eles com o que é deles. Independente se eu convivo ou não. Porque pai, ele passa força, mãe passa o amor. Então, quando eu tenho essa consciência, o simples fato de eu pensar assim, tudo bem, eles fizeram o melhor deles. Aí eu não fico naquela cobrança, eu não fico trazendo sentimentos ruins. Ah, mas meu pai não fez isso para mim, fez para meu irmão, não fez para mim. Ah, porque meu pai sumiu. Ah, porque eu nem sei quem é meu pai. Nós E estamos a falando de gente tem frequência. muitas histórias assim no Brasil, né? De filhos Muitas. abandonados, é uma coisa impressionante. Pessoas que às vezes passaram anos cuidando dos pais e abriram mão de uma série de questões da vida, ou não sabe quem é o pai, ou o pai abandonou. Então, isso já traz não sei se seria a expressão, mas um sofrimento que já vem da infância e acaba se reproduzindo isso na vida adulta? Total. Então, o Total. dinheiro é Por quê? totalmente emocional. Pelo que você está trazendo, ele tem um ponto emocional e espiritual também. Também. Nós somos a junção de
3 coisas, depois eu vou dividir uma em 2. Nós somos mente, corpo e espírito. Quando nós começamos esse trabalho de autoconhecimento, nós começamos pela mente. Por quê? Porque a nossa mente, ela vai equilibrar o corpo e ela vai equilibrar a parte espiritual, para que eu faça as minhas conexões com essa fonte de criação, sem entrar em religião, com essa fonte que supre tudo que a gente precisa. Tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de divindade, de criador, do que quiser, universo, mas nós precisamos estar em contato com essa fonte, porque nós não somos essa capa, isso aqui é a nossa capa. Então, nós somos as 3 coisas. Quando nós equilibramos a nossa mente, nós trazemos o equilíbrio para as 3. E a nossa mente, na verdade, ela é feita de pensamento e sentimento. Então, nós temos que cuidar do que nós estamos pensando, do que nós estamos pensando e esses pensamentos, os sentimentos que eles geram. Porque imagina isso aqui, ó, a palma da minha mão. A palma da minha mão sou eu e os meus sentimentos estão aqui. Tudo que eu sinto emana uma frequência para o universo. O universo entende essa frequência e fala assim: ah, entendi o seu pedido. Deixa eu selecionar pessoas e situações que vão entregar isso para você. Então, se eu estou sentindo escassez e estou falando, olha comigo o que acontece, eu nunca tenho dinheiro para nada, o dinheiro vem na minha mão e já acaba. E tá, eu estou emanando para o universo, olha, eu sou um pobre coitado, eu não tenho dinheiro, tudo acontece comigo. Aí o universo fala assim, entendi. Então, peraí, deixa eu mandar mais situação, porque ele está pedindo para sentir. Deve ser bom isso para ele, porque ele está pedindo mais. Deixa eu selecionar aqui mais situações. Aí ele já estava ferrado. O carro dele quebra. Aí ele tem que levar o carro para o conserto. O que o universo devolveu para ele? Uma situação para ele receber aquilo que ele pediu. Agora, se eu começo a mudar essa polaridade aqui e começo a trabalhar para não colocar energia aqui, o que vai acontecer? Isso aqui começa a acontecer da mesma forma. Só que agora eu estou falando assim, tá bom, eu não tenho dinheiro para sair para passear, ainda tenho umas contas para pagar, mas, poxa, eu tenho iluminação na minha casa, eu tenho internet na minha casa, eu tenho água para tomar banho, eu tenho um prato de comida que eu olho aquele monte de grãozinho de arroz, olha quanta abundância de grão de arroz que tem no meu prato. Então, quando eu começo a mudar essa percepção, eu vim para cá e o universo, olha, ele está sentindo gratidão porque ele tem muita coisa, deixa eu mandar mais coisa para ele. E aí ele manda mais situações, mais pessoas que vão me entregar aquilo que eu estou pedindo. Eu já ouvi muita expressão que diz que tudo é mental e o mental só materializa quando a gente foca no mental, quando a gente se concentra nele. É isso mesmo, Celi? É isso mesmo. Porque, é isso assim, mesmo. Gente, nós estamos falando de endividamento e de questões emocionais. Claro, a gente sempre tem que lembrar que é importante, como a Celi falou, o conhecimento. E, lógico, é importante que você estude, também aprenda a ganhar dinheiro, aprenda a organizar suas finanças. Mas hoje a gente está falando muito dessa questão emocional e mental, porque isso acaba alterando os nossos sentimentos. Por exemplo, às vezes a pessoa é até chamada para o emprego, mas ela está num sofrimento tão grande que mesmo ela tendo toda a capacidade, às vezes ela não consegue ser contratada, porque ela nem consegue comemorar aquele pequeno resultado que ela teve de ser chamada para o emprego. Outro exemplo, assim, nós estamos num momento do Brasil que a gente sabe que o desemprego está grande, mas tem uma coisa muito boa que está acontecendo, por exemplo, que é esse investimento no empreendedorismo do Brasil que não tinha antes. Então, talvez você que está desempregado agora, talvez vai abrir uma grande oportunidade na sua vida no empreendedorismo, mas você precisa estar com a cabeça tranquila, porque também se a gente não relaxar por um momento, fica difícil a gente se concentrar também nisso. E aí eu quero te perguntar, Celi, a pessoa está desesperada, está sem trabalho ou está endividada, parece que nada está dando certo. Por mais que ela entenda o que você está falando,
o que que ela pode fazer para que ela consiga mudar esse sentimento ruim e tentar curtir um pouco do momento para o dia dela ficar mais agradável. Porque com a mente calma a gente consegue pensar melhor também, né? A primeira coisa é a gente passar por uma frequência de aceitação. O que é essa aceitação? Não é você falar assim, não tenho o que fazer mesmo, estou toda ferrada e tá bom, aceito e vai, vida que segue. Não. É uma aceitação de falar assim, tudo bem, eu não queria estar passando por isso, mas eu aceito que eu estou passando. E aí te traz uma capacidade de começar a raciocinar. Peraí, agora o que eu tenho que fazer com isso? Por onde que eu vou começar? O que eu tenho que estudar? Quem que eu tenho que procurar? O que eu tenho que fazer? Porque aí tira do emocional e começa a ir para o racional. Eu só subo na minha escala emocional para razão, para raciocinar, quando eu passo pela aceitação. Primeiro passo. E depois, eu tenho que começar a identificar tudo isso aqui, para eu começar a mudar essa polaridade. Então, isso tudo está me trazendo raiva, por exemplo. O que eu posso fazer nesse momento agora para eu não deixar isso aqui aumentar? Eu posso ver uma foto do meu filho que vai me trazer calma? Eu posso colocar uma música? É o que vai resolver? Não. Mas é o que não vai permitir, é o que vai cortar para que não aumente isso daqui. Certo? O que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer uma meditação, eu posso fazer o meu momento de oração, eu posso pegar um caderno e começar a escrever. A gente não tem ideia do quanto que isso é poderoso. Começar a escrever do jeito que vier, o que eu estou sentindo, o que está vindo de pensamento na minha cabeça. E depois começa a sair isso de dentro da gente, porque é um campo de energia que fica parado. Então, de alguma forma, você tem que extravasar essa energia ruim para que você troque ela. Seria isso? Exato. Porque você está falando pode... e está passando um filme aqui na minha cabeça, porque eu também passo meus perrengues, acho que todo mundo passa, né? E uma coisa que me ajuda muito é sair para fazer uma caminhada. E tem horas que eu não estou nem um pouco afim. Mas a sensação que dá é que você extravasa aquele sentimento ruim, aí parece que dá uma acalmada. Para mim funciona muito. Escrever também, que eu tenho meu caderninho aqui de exercício. Às vezes eu fico meio desligada, daí eu vou lá e volto. Esses pequenos hábitos podem ajudar? Podem e muito. Eu tenho um pacotinho daquelas folhinhas de mensagem, né? De recadinho. Isso, tipo post-it, mas sem a cola. Tipo isso daí. E sem aí, a colinha, no começo, acho que até tá fácil aqui para eu pegar. No começo... Olha os rituais, vai anotando isso daí, gente, porque são rituais que na prática funcionam. São rituais, exatamente, olha. Código de Grabovoi, que são coisas que o universo vai entendendo, frases de afirmação, técnicas que eu ia aprendendo. Todo dia eu fazia. E isso foi aumentando. Quando eu percebi, eu falei, gente, eu não dou conta mais de fazer tudo isso todo dia. Mas eram ferramentas que eu ia aplicando. E aí, fazer essa caminhada, por exemplo, eu sempre indico isso para os meus alunos, inclusive eu faço no meu Instagram, até coloco lá todo dia. Achei, eu estou procurando, você está falando do caderninho, eu estou com o meu aqui, ó. Lá. De exercício. Esses dias eu estava dando aula para os meus alunos, e às vezes a gente fala para a pessoa, faz, parece que a gente está falando da boca para fora, e tá aqui, ó. Tá aqui, ó, olha aqui, ó. Mas esses dias eu confesso que eu não estou muito dedicada. Então, o que a gente tem que fazer? É persistência. Não é fazer hoje e amanhã. Não, e a nossa mente entra numa autossabotagem. É a persistência de falar, olha, eu vou fazer exercício de gratidão. Gratidão, o universo entende e vai trazer mais abundância para a gente. Agradecer por estar vivo, agradecer por... E nessas caminhadas, eu chamo as minhas caminhadas de alta conexão, porque para mim também funciona muito. Eu tô ali, é como se eu estivesse conversando direto com Deus. Às vezes eu até levanto assim a cabeça para olhar direto para o céu ali, porque eu falo assim, é para ele me ouvir mais rápido aqui. Então é um momento de quê? De reflexão.
É um momento que eu pergunto, por que eu estou passando por isso? O que essa situação está me trazendo de aprendizado? A gente não pode entrar num campo de resistência quando a gente está passando por isso. Entrar nessa resistência de falar, céus, mar, vida, o que está acontecendo comigo? Só vai trazer mais disso. Agora você falou uma coisa boa, né? O brasileiro, nós latinos, somos muito emocionais, não tem como negar. E a gente é um pouco dramático, né? E tem duas coisas que acontecem muito aqui no Brasil, e às vezes eu me pego assim também, viu, gente? Não pensa que eu estou falando e eu não passo por isso. Mas quando a gente pelo menos percebe, nossa, eu tô num desespero, calma. Mas tem uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, que é assim, ou a pessoa entra em desespero, ou ela entra numa coisa chamada negação. Ela finge que não está passando pelo que está passando. Porque tem aquela expressão que fala assim, finja até ser verdadeiro, mas fingir não é negar a realidade. Como que a pessoa consegue identificar se ali quando ela está... Quando que ela percebe quando ela está em negação? Porque não é uma coisa fácil da gente perceber. Não, é um treino da mente, né? Não é à toa que é treinamento mental que chama esse trabalho, né? Por quê? Não é fácil da gente perceber. A mente, ela faz um bloqueio ali, porque ela sabe que aquilo é uma situação de dor e ela tenta proteger. A autossabotagem, que é um termo muito utilizado, né? A autossabotagem é justamente essa proteção. É tanta dor que está gravada ali que é como se a nossa mente falasse assim, não vou deixar você olhar para isso, não. E a gente nem percebe a forma que a gente está se comportando, que a gente está se fazendo de vítima, que a gente está dramatizando. E é muito comum isso acontecer. Então, é começar a observar. Como que eu sei que eu estou passando por tudo isso? É o meu termômetro. O que é o meu termômetro? É o sentimento. Se eu estou numa situação que não está agradável, tem algo por trás aí. Pode saber que tem uma crença aí que precisa ser trabalhada, porque tem um emocional de bloqueio. E essas situações, elas vêm e voltam. Às vezes elas dão uma amenizada, a gente foge de mexer com aquela dor, elas amenizam um pouquinho, mas passa um tempo. Eu falo que é como comprar no cartão de crédito. Você comprou, a conta vai chegar. Quando ela chega, a gente precisa pagar, porque senão depois ela vem com juros e fica alto. Né? Gente, então, tem um pequeno delay que às vezes a Celi para de falar, eu penso que ela falou e eu falo, aí eu corto ela sem querer. Tá tudo bem. Porque online é assim, né? Mas tudo bem. Eu ouvi muito uma expressão, algumas pessoas falam isso, o Tony Robbins fala bastante nas palestras dele, que você tem que fazer você tem que ficar, ele fala assim, você tem que colocar uma guarda na sua mente. E na Bíblia, né? Tem uma expressão também que é muito parecida, que fala vigiai e orai. Que o inimigo está perto. Uhum. Então, se você é religioso, de repente você vai se identificar mais com essa frase da Bíblia. Seria mais ou menos isso? A gente tem que ficar monitorando o tempo todo. Para não cair nossa energia? O tempo todo. Porque quando cai a nossa energia é muito rápido. Tem uma aluna minha que ela fala que quando vai cair, a gente desce de tobogã. Mas para a gente subir, a gente sobe de escada. Celi, como dá trabalho subir? Por que dá trabalho? Deixa eu te explicar por quê. Porque assim, ó, em volta da gente tem um campo energético. E essas frequências, esses campos de energia pesado, raiva, tristeza, culpa, ofensa, humilhação, escassez, tristeza, tudo isso é como se fosse imagina que tem em volta assim, ó, um saquinho de areia. Toda vez que a gente vai sentindo isso, imagina que vem um saquinho de areia em volta da gente. Essas frequências, elas são de peso, elas são de força, elas puxam a gente para baixo. Por isso que subir é subir degrau. Por quê? Porque é como se a gente estivesse nadando contra a corrente. É um peso, você está arrastando um peso. Parece que está na areia movediça, você mexe, afunda mais, você mexe, afunda mais. E aí a gente precisa sair dessa polaridade da pilha, vir para a polaridade oposta, para começar a conseguir trazer novos sentimentos. Porque o que nós estamos sentindo agora é o que nós vamos receber lá na frente. Se eu não começo a cortar agora todas essas frequências dessa emoção ruim, o que vai acontecer? Lá na frente eu vou receber o mesmo que eu estou recebendo agora. Aí passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu olho para trás e falo, nossa, mas
eu continuo recebendo tudo isso de volta, do mesmo jeito, eu não tenho nada, aí entra na crise dos 40, né? Que olha para trás e fala assim, o que, que eu fiz até agora? Aí eu olho para frente e falo, como que vai ser daqui para frente? Seria Então, engraçado esse negócio da crise, né? Tem pessoas que têm crise todo dia. E, na Mas verdade, é que... indiferente da idade, eu falo assim, toda idade a gente tem algum tipo de desafio, porque quando você é criança, para você virar adolescente também é difícil. De adolescente para adulto também é difícil. Então, se Sim. você começar a olhar para a vida de uma forma um pouco mais leve, sem tanto sofrimento, pode ajudar. E é sempre bom a gente lembrar como a Celi falou, do nosso histórico pessoal e também, eu comentei muito aqui, do nosso histórico de país. A gente tem um país que, olha, se a gente parar para pensar nesse momento que está acontecendo essa guerra, que é uma coisa muito triste no nosso planeta, a gente tem que presenciar uma guerra nessa época, num momento que as pessoas já deveriam ter entendido o amor, né? A pandemia veio para mostrar para a gente o quanto o amor é necessário e possível. E aí, na sequência, a gente tem esse desastre dessa guerra. E se você olhar para o nosso país, eu olho assim hoje para o Brasil e eu falo, o Brasil é perfeito. E tem pessoas que não percebem. Gente, nós temos tudo. Nós temos um país bonito, que tem fartura de comida, que tem um clima maravilhoso, apesar da gente ter algumas situações, por exemplo, tem a seca do Nordeste, tem um frio muito grande no Sul, mas se você olhar, não é uma coisa impossível. Talvez a seca do Nordeste é um pouco mais, mas já poderia ter sido resolvido isso há muito tempo com a irrigação. Mas vamos colocar assim, nós temos um país que tem oportunidades, que tem um clima bom, uma terra fértil, um país bonito, um país que é importante para o mundo. Nós temos aí tanta natureza, temos uma população de pessoas extremamente alegres. O brasileiro tem uma coisa boa, que é a alegria. E a gente, apesar de todas as dificuldades, a gente pode falar muita coisa que em outros países você não pode nem abrir a boca. Você vê o que as pessoas estão passando hoje na Rússia. Você não pode falar que a guerra é guerra, senão você vai preso. Aqui no Brasil, as pessoas xingam todo mundo, xingam o presidente, não respeita ninguém e ninguém faz nada de muito ousado. Mas por que eu estou falando isso para você? Eu sei que muitas vezes, quando a gente está num problema, esse problema parece tão grande, né? Mas se você olhar, nós temos muita coisa boa no Brasil e talvez a gente não perceba porque não faz falta, né? Porque você falando aí, a gente tem água em casa. Imagina essas pessoas que estão nesse momento em guerra e não tem um banheiro para usar, uma Não água tem para beber, comida. não tem comida. E pior ainda, eles estão andando desoladamente, tentando achar um lugar que eles não morram. E quando a gente começa a olhar para isso, talvez até dá um alívio, falar, poxa, minha situação não está tão difícil assim. Não sei se seria mais ou menos isso, se ele tentar olhar, porque às vezes a gente não vê o que tem de bom. A gente só tem que tomar o cuidado para não entrar nessa frequência de tudo isso que está acontecendo na guerra. Por quê? Porque senão eu deixo de cuidar da minha frequência, porque é a minha frequência que o universo está enxergando, que ele está escutando e está devolvendo. Então tá, olhei para a guerra, rapidamente eu preciso mudar a polaridade, porque senão eu vou ficar no medo. Não é Medo da entrar no guerra chegar sofrimento, aqui. né? Porque senão a minha frequência vai cair. E aí eu deixo de ajudar, por exemplo, fazendo uma oração, emanando luz para essas pessoas, chamar pessoas para fazer uma oração junto, para fazer essa corrente. E isso tem uma força muito grande. E aí eu esqueço, por exemplo, eu fico tão pilhado com o que está acontecendo lá, que eu esqueço de olhar que eu tenho a comida aqui, que eu tenho a água, que eu tenho um lugar para dormir, que eu estou numa casa, que eu estou protegida do sol, da chuva, né, de tempestades. E aí eu paro, eu deixo de sentir a frequência boa e acabo entrando na frequência ruim. E você falou dessa questão da oração, como é importante
a gente ter um momento, né? Isso aí, gente, não é papo de religioso, não. Mesmo que você não seja religioso, você ter um momento com Deus, você ter um momento de oração, é um cuidado, né? É uma higiene espiritual também, né? Extremamente importante, porque quem que supre qualquer coisa que a gente precisa? É a fonte. Adianta eu buscar o amor no outro, eu quero que o outro preencha o amor, eu quero que o outro faça por mim, que o outro. Tudo que a gente busca no outro, na verdade, é em oração, é essa confiança, a proteção. Por quem que nós vamos sentir essa proteção? Por quem que nós vamos sentir a segurança? E aí, entrando na questão da escassez, se eu tenho uma mente fortalecida, quantas pessoas que quebraram, pessoas milionárias, pessoas ricas, que quebraram, um ano depois elas já tinham recuperado? Por quê? Porque a segurança de que elas iam conseguir aquilo estava na mente delas. Então, sentir essa segurança, sentir essa confiança, sentir o amor próprio. Tudo isso não é no outro que a gente busca, é nessa fonte. Então, quando a gente para fazer essa conexão forte com Deus, com o universo, com, né, cada um chama do que quiser, mas quando a gente faz essa conexão forte com essa fonte de criação, a gente sabe que nunca vai estar sozinho, a gente sabe, confia que não vai faltar nada para a gente acredita e entende que aquilo que a gente está passando é para o nosso aprendizado, porque vem coisa melhor depois. Você falou de uma coisa de fé aí, de oração. Eu gosto muito do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Então, olha, indiferente da sua religião, esse salmo ele é muito popular na internet, você pega ele facilmente. Eu já decorei ele porque eu rezo muito ele, e ele é um salmo muito simples, mas quando você começa a repetir, você vai sentindo, pelo menos eu sinto assim uma calma, uma paz, porque tem momentos que a gente está estressado, e aqui a gente está dando um foco no endividamento, porque é uma realidade que está acontecendo agora, e esses insights que a Celi está trazendo, porque ela convive com isso, ela trata várias pessoas que estão com problemas emocionais violentos, e a gente sabe que o dinheiro acaba sendo uma manifestação disso. Se a gente conseguir pegar essas ideias e começar a aplicar na nossa vida, é como diz, né, o milagre vai acontecer. Então, se você agora está muito angustiado, experimenta o Salmo 23, que é simples, é fácil de você ter acesso. Se você está com muita dificuldade de se concentrar, vai aos poucos lendo, interiorizando, porque conforme você acalma o seu coração, você vai mudando a vibração também, né, Celi? Não é uma coisa que tem que ser sofrida, né? Não, tem que ser leve. Tem que ser leve. Essa fonte, tudo nela é fluido. Tudo que está acontecendo, que está bloqueando, que está trazendo... tudo que está fora dessa fluidez está em desconexão. Em algum momento eu me desconectei dessa fonte. E aí eu comecei a sentir a escassez, aí eu comecei a sentir a tristeza. Uma coisa interessante que você falou do sentimento, eu vejo assim, muito comum, igual você falou, a gente vem com um medo que já nos acompanha desde que o mundo é mundo. E existe um estímulo muito grande, você que está nos acompanhando agora, vai observando. O medo, a preocupação, são sentimentos que, além de baixar a sua energia, eles estimulam outras coisas. Por exemplo, o consumo desnecessário, você comer além do necessário porque você está preenchendo um vazio que às vezes não é comida. Isso também acontece na questão do dinheiro, né? Você está frágil e você se machuca mais, às vezes, gastando sem precisar, ou você se endivida, em vez de você pensar o que eu posso fazer agora com o que eu sei, com o meu momento, para fazer um dinheiro e resolver a dívida. E são pequenas mudanças que você está trazendo aqui, que já está dando uma ideia, como você falou ali, é o pensamento, o sentimento, ele vai gerar o comportamento.
Se a gente conseguir observar a nossa mente, fazer essas pequenas mudanças, a gente começa a achar alternativas, né? Exato, exato. É sair desse campo de dor e começar a buscar soluções. É acalmar a mente, é trazer esse sentimento de tranquilidade. Opa, peraí, se eu estou em conexão com essa fonte, em algum momento eu vou sentir, peraí, vai dar certo. Então, deixa eu ver o que eu faço com isso agora. É o momento que eu passo por essa aceitação. Uma vez, logo que eu comecei a fazer esse trabalho, eu não estava tendo uma renda ainda que suprisse todas as minhas despesas. E quando eu comecei, eu tinha um valor que era para eu pagar a casa, né, que era a maior preocupação minha na época, e começou, um monte de aluno começou a cancelar, o pouco que eu tinha, na verdade, começou a cancelar, e eu comecei a entrar em desespero. Como eu já estava fazendo esse trabalho de conexão, de fazer a minha caminhada, de conversar, eu não escutava nada até então, mas eu conversava. E um belo num dia eu estava no desespero e veio uma voz que falou para mim assim, ó, calma que a partir de hoje não vai te faltar mais nada. Aquilo veio como se fizesse assim, ó, arrancou aquele peso que eu estava e eu falei, tá, eu confio. E realmente, depois disso, na semana seguinte, começou a procurar, fechando aluno, fechando pacote, e aquilo começou a movimentar, e foi antes da pandemia isso. E aí eu fiquei um tempo, sabe, foram meses que veio muito, muito retorno. Eu falei, caraca, como assim, né? E aí vem essa confiança, essa intuição que fala com a gente, que vem de dentro da gente, às vezes, né? E a gente precisa acalmar a nossa mente para falar, opa, peraí, essa fonte vai suprir, em algum momento as coisas vão se acalmar, passar por essa aceitação e ter tranquilidade para poder lidar com isso. Interessante você falar isso, porque quando começou a pandemia, eu fui uma pessoa afetada 100%, porque naquele momento eu trabalhava 100% com eventos presenciais. Da noite para o dia foi cancelada toda a minha agenda. E eu lembro que eu tive um momento que eu entrei nesse desespero. E aí você falou que ouviu uma voz falar com você. A minha falou bem assim comigo. Muito engraçado você falar isso, que me lembrou claramente. A minha falou assim, desde que você existe, você começou a trabalhar super cedo. Alguma vez você ficou sem trabalho? Eu falei, não. Por que você acha que agora você ficaria? Eu falei, não, mas agora eu tô. E daí, você não está sozinha. Gente, eu ouvi aquilo e falei, será que eu estou ouvindo direito? Tem mais alguém aqui comigo? E essa questão da oração também, eu gosto muito de orar, já há muitos anos eu me conecto muito com isso. Eu me lembro que eu tive uma fase da minha vida muito difícil e por estar com problema de saúde, eu também não conseguia trabalhar. E aí eu lembro, eu tinha bastante dificuldade, porque eu não estava bem. E eu lembro que às vezes eu parava e orava, e só de orar alguém me ligava. Eu não precisava sair para procurar trabalho ou para me divulgar para ninguém. Simplesmente as pessoas me ligavam, sempre depois que eu terminava uma oração, Celina. Muito engraçado. Eu falei assim, olha que interessante. Então, assim, naquela época eu não tinha esse conhecimento, que eu tenho um pouquinho, você tá vivendo isso há mais tempo ainda. Então, quando às vezes eu estou muito estressada, eu falo, não, vamos fazer uma oração, porque isso não está certo. E olha, você falando agora que você também já passou por isso, a gente começa a ver que, olha, isso funciona. Porque às vezes as pessoas, quando escutam a gente falar nisso, nem todo mundo acredita. Mas, ó, se você não acredita, faz sem acreditar mesmo, você pode se surpreender. Começa a treinar para acreditar, né? Porque realmente, e são alguns desafios que a gente está vivendo agora, e por mais difícil que esteja, vai passar. Vai. E nada vem por acaso, não existe acaso no universo, na nossa vida. Coincidência. Não existe coincidência, não existe acaso. Tudo no universo é uma sincronicidade, é o Circo de Solé, uma coisa que encaixa com a outra, que gruda aqui, que é uma sincronicidade que vai acontecendo.
O que a gente tem que entender? Que tudo que nós estamos passando no momento é a nossa mente emocional gritando por socorro para curar aquilo ali, para começar a agir diferente, para começar a evoluir. Então a gente olha para tudo isso tirando o quê? Aprendizado e solução. Eu aprendo com o que eu estou passando. Estou passando um momento difícil, que eu chamo sempre de catarse, né? Que são esses momentos de purificação, de liberação, de limpeza. Desafiadores, né? Desafiadoras. Então, assim, toda catarse vem justamente para falar assim, ó, cura isso daqui. Você quer ficar aqui em cima? Você quer ficar nessa abundância? Você quer ficar nessa paz, nessa tranquilidade que tem aqui em cima, junto com a fonte? Ele explica para a gente o que é catarse, para que as pessoas entendam, e eu também entenda, e a gente resolva isso, porque eu já ouvi catarse em várias expressões diferentes. Tá bom. A catarse, ela vem... São momentos difíceis, momentos de desafio, na verdade, que nós passamos. Então, pode vir em forma de doença, fim de um emprego, a pandemia, né? Fim de um relacionamento. Então, são momentos, situações que nós passamos que não são legais até então, que a gente entende, né? Que é desafiador demais passar por aquilo, traz sentimento ruim, sentimento de dor, de sofrimento. Só que esses momentos, essas catarses, elas vêm para quê? Justamente para a gente evoluir como ser humano. Vou usar essa expressão. Evoluir como ser humano. Elas vêm para mostrar que algo não está bem ali na nossa vida e que a gente precisa aprender com ela. Quantas pessoas a gente ouve falar, a gente às vezes conhece, que teve uma doença grave, mudou totalmente o estilo de vida, a forma de ver a vida, e ela se recuperou daquela doença. Por que Fala pra isso gente, aconteceu? Celi, também sobre o perdão, porque a gente escuta muito falar que o perdão tem a ver com a saúde, que o perdão tem a ver com o dinheiro, que o perdão tem a ver com a prosperidade. Qual é a relação que o perdão tem com isso? E como que a gente pode trabalhar isso? Porque eu acho que é quase impossível que alguém não tenha uma birra com outra pessoa, ou com pai e mãe. Fala um pouco mais para a gente dessa energia do perdão. Nós temos o perdão é um dos caminhos para a gente chegar nesse fluxo do universo. Ele é o que abre porta. Nós temos que aprender a perdoar, e não é o perdão para outra pessoa. O perdão é liberar esse campo de energia pesado que fica dentro da gente. Porque quando eu falo assim, minha mãe fez isso para mim, eu nunca vou perdoar o que a minha mãe fez para mim. De quem que é a frequência? De quem que é esse campo de energia? Quem que sofre com isso? Quem que fica angustiado? Sou eu. Então, não é perdoar a outra pessoa, é tirar qualquer sentimento que tem de dentro da gente. Porque se eu estou com esse sentimento de mágoa, de rancor, de tristeza, decepção, sou eu que estou sentindo, a frequência é minha. O universo vai entender esse pedido e vai falar, seu pedido é uma ordem, que vai me devolver mais situações assim. E quando eu libero o perdão, quando eu trago uma consciência de que a pessoa fez o melhor que pôde com a consciência que tinha, a pessoa veio para me entregar algo que eu precisava curar em mim. Eu começo a olhar que essas pessoas, na verdade, eu tenho que sentir gratidão por elas, porque elas estão fazendo parte desse processo de liberação, de tirar isso de dentro de mim, para que eu possa me aproximar da fonte e poder estar nessa abundância. Muitas vezes é a maneira que a pessoa interpreta, né, Celi? Porque Jesus falava o tempo todo de perdão, e você falou uma coisa agora que me chamou bastante atenção. Quando a gente perdoa, tem muita gente que acha assim, se eu perdoar você é porque eu estou te fazendo um favor, e não é nada disso, né? Na verdade, quando você perdoa, não quer dizer que você concorda com aquilo que a pessoa fez que te machucou, mas quando você perdoa, você está dizendo, ó, eu não concordo com o que você fez, mas eu te perdoo para limpar minha energia e cortar esse vínculo ruim, porque fica um vínculo ruim, né? Total. É como se você falasse assim, opa, essa energia não é minha, eu vou te devolver. Ou eu vou liberar ela para
Eu vou dissolver. Eu não me permito carregar isso comigo. Aí a minha vida começa a fluir. Aí as coisas começam a acontecer e eu estou me abrindo para receber o novo. Porque enquanto eu poderia dizer que o perdão é como se fosse uma limpeza espiritual? Também. Espiritual e emocional. Eu queria que você falasse também de uma técnica que você usa, que poucas pessoas conhecem. Eu já ouvi falar bastante, mas não conheço com tanta profundidade. Eu sei que você trabalha com constelação familiar também, já fiz com você, é muito rico. Agora, você também trabalha com uma técnica chamada Theta Healing. Como que funciona? Como que isso ajuda as pessoas? O Theta Healing é muito gratificante trabalhar com ele. Por quê? Nós fazemos uma meditação onde nós colocamos o nosso cérebro, a nossa, né, em onda teta. O que é a onda teta? É a onda da hora que nós estamos pegando no sono. E essa onda, essa frequência, ela permite acessar a nossa mente emocional. E a nossa mente emocional, que é o nosso subconsciente, ela que guarda essas memórias com essas emoções que estão em volta dela. Então, nós fazemos esse acesso com a fonte e aí nós localizamos essas memórias, esses traumas. E aí nós, através de alguns comandos, a própria fonte de energia, ela ajuda nessa reprogramação. E aí nós começamos a mudar tanto o nosso entendimento quanto essa frequência. Nós saímos daquele peso, a gente dá um novo significado para aquilo ali. E o Theta Healing é maravilhoso. Eu acompanho seu Instagram e eu vejo que você traz muito conteúdo que ajuda as pessoas a curar, né, essas dores emocionais, espirituais. Você pode deixar o seu Instagram, se as pessoas quiserem entrar em contato com você pelo direct para perguntar, tirar dúvida ou até marcar consulta? É possível? Claro que é possível. No Instagram eu estou como Celi Muniz, com z.dh. Gente, eu vou deixar... Pode falar. E tem também o canal do YouTube, né, que é Celi Muniz Desenvolvimento Humano. Eu vou deixar no link, para quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo. Quem estiver nos ouvindo pelo podcast, eu vou deixar do lado também os links de acesso para vocês poderem entrar em contato. Tá. Vamos falar só um pouquinho aqui sobre a terapia do EFT, que vamos. As pessoas podem também utilizar de uma forma simples, né? Falar o básico do básico dela, porque é uma ferramenta que as pessoas podem utilizar para trazer essa liberação desse peso emocional. Então, explica para a gente o que é a EFT, como que a pessoa pode se auto-aplicar. Tá, é uma técnica de uma liberação emocional, tá? Então, a gente bate em alguns pontos que eles são pontos de acupuntura, que é uma acupuntura sem agulhas. Então, é o simples fato de bater aqui no ponto do karatê, algumas batidinhas aqui, e vai falando. Pode ser com a mão fechada, pode ser com a mão aberta. Então, por 3 ciclos eu falo, mesmo que eu sinta esse sentimento, essa raiva, sei lá, essa tristeza, eu me aceito e me amo profundo e completamente. Então, repito isso 3 vezes. E depois eu começo a bater em pontos assim, ó, topo da cabeça, aqui, ó, no meio da sobrancelha, vou fazendo assim, aqui do lado, embaixo do olho, nariz, queixo. Aqui, ó, tem a clavícula, um pouquinho embaixo da clavícula, e aqui, ó, do lado do peito, embaixo da axila. Você tem algum exercício desse no teu canal do YouTube? Não tenho ainda, mas é boa ideia. Olha, eu vou pedir para você fazer, viu? Porque quem estiver nos ouvindo pelo podcast não está conseguindo ver. Mas lá no canal, se tiver, ajuda muito. Eu, particularmente, gosto muito do EFT, que é Emotion Freedom Techniques, né? Que é uma técnica de desbloqueio emocional, mesmo que você não entenda, pode confiar, tá? Porque esses pontos que estão tocados, eles mexem com a vibração, eles ajudam, né? Principalmente quando você está muito mal, muito estressado, e você, às vezes, não está com o seu terapeuta do lado, às vezes você não tem alguém ali para te ajudar,
e você consegue aliviar aquela angústia que você está sentindo no momento. Eu já fiz muitas vezes, e todas as vezes que eu É faço, muito legal. eu me sinto melhor. Tem uma outra que assim, ó, é mais simples que o EFT, que é bater no topo da cabeça com a mão aberta, topo da cabeça e mão aberta bem no centro do peito. E falando que aceita essa dor que está sentindo. Eu aceito essa tristeza, eu vejo essa tristeza que eu sinto. Ter uma aceitação com esse sentimento e bater por algum tempo. E isso vai aliviando, porque nós vamos alinhando pensamento com sentimento. Uma vez você Então, me ensinou um exercício que eu anotava o que eu estava sentindo. Por exemplo, tá, gente? Estou sentindo medo. Seja medo de um trabalho, medo de um novo desafio. Aí você me ensinou a escrever, fazer o IFT ou esses 2 toques que você ensinou agora. E aí eu ia falando para mim, medo, eu te aceito, eu te reconheço, eu te acolho e também te liberto. Isso, Eu ótimo. lembro que eu fiz algumas vezes, faz tempo isso, e eu deixei anotado, e eu lembro que me ajudou demais, porque são momentos que você está numa vibração ruim, parece que você não sai, né? Por que a gente precisa acolher nossas dores? Porque o comum é as pessoas fazerem que eu não quero sentir isso, eu não quero falar sobre isso, e também não ajuda, né? Por quê? Por quê? Porque nós não podemos fugir dos sentimentos. São eles que trazem a nossa realidade, as pessoas. Então, os sentimentos, eles são como se fossem nossos filhos. É meu, está no meu campo de energia, é a minha frequência. Eu não posso fingir que eles não existem. Então, eu preciso acolher como se fosse uma criança, um bebê. Eu preciso acolher. Eu não posso deixar com que os meus sentimentos sejam maiores do que eu. Se eu não acolho esse medo, se eu não me aproximo desse medo, esse medo vira um pânico. Porque eu vou sempre, cada vez eu estou pedindo medo, o universo me manda mais situação de medo. Eu estou pedindo medo, ele me manda mais situação de medo. E aí eu vou ficando com esse campo tão pesado que eu me considero uma pessoa medrosa, tudo me traz medo, independente do que é o medo, a mente não distingue isso. E independente de qualquer coisa, eu vou estar sempre com medo. E eu vou estar sempre, e esse medo passa a ser maior do que eu. Então, quando eu passo a olhar para os sentimentos, aquele sentimento de incapacidade, está ali gritando socorro, pedindo para ser acolhido, e eu finjo que eu não vejo. Aquela tristeza está ali pedindo para ser olhada, para ser acolhida, para ser vista, e aí eu finjo que ela não existe. Eu não me permito sentir os meus sentimentos. Sentimentos são para ser sentidos. Então, o fato de acolher, de se permitir esse sentimento passar por você, não fugir do sentimento, e depois fazer esse acolhimento com essa liberação de bater no topo da cabeça e falar, sentimento, eu estou vendo você, tristeza, agora eu estou te vendo, eu vou te acolher agora, eu sinto muito porque eu não consegui te ver antes. Você é importante para mim, você está fazendo parte da minha evolução, eu te agradeço, você está me trazendo uma cura. É como se aquele sentimento, nossa, agora eu posso ir em paz, porque eu estava vindo para ela olhar para isso, então agora eu posso partir em paz. Agora eu posso dissolver e a gente tira e abre espaço para que a alegria chegue, para que a capacidade chegue, para que a coragem, a bravura chegue. Se você está no momento agora endividado, sem trabalho, ficar mal, ficar doente por isso, ficar revoltado por isso, não vai te ajudar, mas você pode acolher o problema e começar a buscar alternativas para ganhar dinheiro, começar a pensar nas possibilidades de trabalho. Você vai mudando o que você está pensando, que é só no problema, e você começa a pensar em soluções, né? Na prática, parece mudar. E são exercícios mesmo que a gente precisa fazer para que depois fique simples. Para mim, hoje, fazer a liberação, fazer esse contato, essa conexão, olhar para os meus sentimentos. Quando eu começo a incomodar com uma coisa, eu falo, opa, o que está por trás disso? Qual que é a feridinha que eu tenho que olhar? Hoje é fácil fazer isso, mas porque eu fui treinando. É igual uma academia, né? Todo dia. É uma academia, a academia da mente. E olha, gente, tem pessoas que às vezes, nesses momentos, assim,
que você já não está bem. Ah, mas é chato ter que fazer todo dia um exercício, mas é para o seu bem. Às vezes é melhor você fazer isso e resolver do que você ficar se enganando, né? Tem pessoas que, por causa disso, ficam agressivas, brigam com a família, brigam com todo mundo, começa a comer, engorda um monte, fica doente. Então você começa a criar mais problemas. E se você resolve, a vida vai melhorando, também vai ficando mais leve, né? Uma coisa aqui que você falou aí, me ativou aqui, que é importante, é olhar, quando a gente está nessa situação de endividamento, de problema, sabe, comendo muito, querendo, tá engordando, tá destruindo o corpo. Ou se machucando, né? Tá se machucando. Começa a olhar para sentimentos de culpa. Quais situações que eu me sinto culpada? Por quê? Porque a culpa, ela passa por um processo de destruição. Eu me sinto tão culpada que eu preciso destruir tudo que está à minha volta para eu me acalmar. Então, eu destruo o meu corpo porque eu começo a comer muito, eu destruo o meu relacionamento porque eu começo a ficar estressado e eu começo a ficar irritado, eu destruo minha vida financeira porque eu começo a gastar demais, porque eu não consigo administrar. Eu vou arrumando formas de destruir a minha vida. Então, olhar para o sentimento de culpa nesse momento é bem importante. Nossa, que maravilhoso isso que você falou, Celi. Porque muitas vezes a gente não percebe que a gente está se machucando, exato, se torturando, sem necessidade. Se tiver um chicotinho, vai aqui, né? Se chicoteando. Sim. Nossa, muito bom falar com você. Como é produtivo a gente falar com alguém que já está vivenciando isso todo dia. Talvez você que está nos ouvindo ou nos assistindo agora possa se imaginar assim, eu não tenho saída. Tem. É que se você estiver muito perturbada, você não consegue relaxar a sua mente. Então, vamos fazer esse exercício de todo dia, gente. Eu faço também quando eu vejo que eu estou começando a ficar... Porque a gente que trabalha com criação, com vendas, com comunicação, é todo dia. Às vezes eu preciso gravar um vídeo, de verdade, gente, tem dia que você não tem ideia. Você não consegue ter inspiração. Aí você tenta gravar, você se irrita, não consegue, desiste. Se você não tiver com a cabeça tranquila, a ideia não vem. Por isso que eu gosto tanto de produzir conteúdo na internet, porque de tanto você exercitar, você não se permite cair, né? Você já vai lá e levanta. Verdade. Celi, muito obrigada por participar do podcast. Que delícia! Você está sendo a primeira oficialmente entrevistada, porque eu tenho alguns conteúdos aqui no podcast que eu trouxe de outras entrevistas que eu fiz em outros canais, eu trouxe para cá. E muitas pessoas me pediram mais conteúdos. Então, se você também quiser dar a sua dica e sugestão, o que você gostaria que a gente trouxesse aqui no Vox, né, no podcast Vox, escreva nos comentários ou me chame no Instagram, no direct, @RosimeloLocutora, que eu respondo e eu vou gostar muito de ouvir as dicas, ou Rosimelo Oficial, que eu tenho 2 Instagrams, e vai dando sugestões. Celi, muito obrigada por participar hoje e repete o seu Instagram e YouTube para as pessoas entrarem em contato com você. O Instagram é o Celi Muniz, com z.bh, e o meu YouTube é Celi Muniz Desenvolvimento Humano. Muito obrigada, viu? E nos vemos no próximo conteúdo. Tchau, Celi. Gratidão, um beijo, fico com Deus. Tchau, pessoal, e até o próximo. Encerrando aqui mais um podcast Vox. Nos vemos no próximo conteúdo.